Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar, né? O mercado começa, né? O Flamengo acaba entrando aí no mercado, já pensando já na temporada de 2023. Vamos falar sobre Augustin Rossi e nós vamos trazer, né, o aspecto, né? Ao longo do vídeo a gente vai falando sobre o aspecto do Augustin Rossi no Flamengo, dele no Boca Juniors e como está essa negociação, como o Flamengo pode entrar, né? Como o Flamengo tá ali observando essa questão dele com o seu clube que é do Boca Juniors. Então, para começar, o Augustin Rossi no Flamengo, né? Natural que o Flamengo queira um goleiro, né? Natural que o Flamengo queira mais um goleiro dentro do seu elenco. Isso é você olhar para as opções que o Flamengo tem além do Santos. Santos, que foi um personagem muito importante para essas conquistas do Flamengo, né? Dificilmente o Flamengo conseguiria ser campeão sem o Santos, seja com o Hugo ou com o Diego Alves, ambos goleiros, inclusive, que não conseguem, né? Não tem mais regularidade, seja por uma questão técnica, uma questão, né? Talvez não consegue de evoluir, uma questão física, né? Uma questão notória que também passa por uma fase técnica, né? Por que não? Uma má fase técnica, por que não? Então o Santos foi fundamental e o Flamengo, que já vinha acompanhando esse goleiro, né? O Rossi, há um período, vai se aproximando, né? Até porque o seu contrato, a gente vai chegar nessa parte do contrato, então o Flamengo tá de olho ali nele. Então certamente, né? Seria importante o Flamengo conseguir contratar mais um goleiro, o Flamengo teria goleiros de um bom nível, conseguiria revezar quando assim fosse necessário, quando assim fosse, né? Uma questão da comissão técnica. É um goleiro de 27 anos, então é um goleiro que já está numa fase, né, profissional muito bem estabelecida, né? Não é nenhum garoto que está em desenvolvimento e tampouco um jogador já muito experiente que a qualquer momento vai encerrar sua carreira. Ele tem 27 anos, então seria sem dúvida nenhuma um investimento do Flamengo para o hoje e também, quem sabe, né, para um médio prazo. Como nós vimos ao longo da temporada do Santos, precisou fazer quase 32 jogos consecutivos, né? Pela comissão técnica não ter confiança e não contar com o Hugo e com o Diego Alves, então sem dúvida nenhuma seria importante. E além disso, né, ter o ponto de você conseguir ter uma disputa interna, né, cara? Você acaba fomentando, né, essa disputa interna, você acaba sempre movendo, né, motivando os jogadores e ninguém se acha, né, como o titular absoluto. Você cria uma competição interna, isso é muito bacana, isso faz bem aos profissionais, faz bem ao ambiente profissional, essa competição interna. Então, para o Flamengo, obviamente, né, você trazer o goleiro Rossi, sem dúvida nenhuma, agregaria bastante ao elenco, agregaria ao Santos, o Santos agregaria a ele, que seria uma disputa muito legal para ver quem seria o titular, quem, né, agarraria em quais competições. Seria uma competição legal e você traz um cara com qualidade. Qualidade esta, quando a gente fala agora exclusivamente sobre o Rossi, muitos números individuais, eles falam e contam por si só o que tem sido o Rossi. Inclusive é por isso que vai atrapalhando algumas questões mais à frente que a gente vai trazer ao longo do vídeo sobre a questão de negociação, a relação do torcedor. Porque os números dele falam por si só, cara. É um cara que já conseguiu nesta temporada do Boca, campeão argentino, do Boca que acabou caindo, né, pro Corinthians, quase foi um adversário do Flamengo ao longo dessa Libertadores. Ele conseguiu mais de 500 minutos de invencibilidade, sem sofrer gols, inclusive recorde este, que ele chegou num total de 87, ele ficou 44 sem sofrer gols, e aí tem muita comparação, obviamente não é diferente, né, na Argentina. O mundo do futebol já gosta muito de comparação. Na Argentina tem muita comparação entre Boca e River e entre os seus goleiros, né. O Armani, por exemplo, ele para conseguir 44 jogos sem sofrer gols, ele precisou fazer 120 partidas. Então acaba sendo praticamente, né, o Rossi conseguiu essa marca com 27 jogos a menos. Então assim, é um goleiro que não é aquele goleiro em aspas, né, chama gol. Foi muito bem na temporada. Hoje, quando você olha individualmente o time do Boca Juniors, que é um time que, de fato, carece de qualidade, né? Mas é o time campeão argentino. O principal jogador se torna ele. Então, assim, ele é uma figura que está muito grande dentro do clube. Os torcedores gostam muito dele, querem, inclusive, a sua permanência, inclusive parte da torcida do Boca Juniors acaba gerando uma pressão à direção do Boca Juniors, e aí quando a gente entra nessa questão da negociação, vocês vão conseguir entender que imbróglio é esse que acabou se metendo o Rossi com seu agente, com o Riquelme, com os diretores do Boca Juniors, então por ele ser essa figura. E aí a gente acabou, inclusive, né, dando essa apuração e tal. O Rossi, ele tá na pré-lista do Lionel Scaloni, né, essa lista aí grande que as seleções são obrigadas a enviar à FIFA, ele está nesta lista. Então, qualquer coisa possa vir a acontecer, ele ainda seria convocado para jogar a Copa do Mundo. Ele também está na pré-lista do Lionel Scaloni. Então, assim, é um goleiro que nitidamente, né, já está muito bem estabelecido no futebol argentino. É indiscutível, né, a sua qualidade. E aí a gente entra para a questão da negociação, que tem a questão do Flamengo. Galera, deixa o seu like, que é muito importante, deixa a sua curtida, aperta o botão aí de inscrever-se
e chega junto pra gente acompanhar as notícias, informações, análise, opinião sobre o nosso Flamengo, e é muito bom esse fortalecimento que vocês dão pra gente gerar mais e melhores conteúdos. Conto com essa força de vocês. E aí quando a gente entra nesse imbróglio aqui, tô até com algumas informações aqui, da questão do... O que acontece com o Boca e com o Rossi? Vamos lá. Alguns meses atrás, já estava definido que o Rossi ele não iria continuar no Boca Juniors. Ah, existe uma questão financeira, né, um imbróglio financeiro. O Rossi e o agente dele gostaria que ele fosse um pouco mais valorizado. Inclusive tiveram algumas conversas extras, que inclusive a imprensa argentina falou que virou uma reunião de 5 minutos, não passou de 5 minutos, pelo conselho de futebol do Boca Juniors com o agente dele. Existe uma diferença de valores, ele quer uma valorização maior. Então o Boca Juniors, alguns meses atrás, o contrato dele encerra agora, na metade de 2023, ele estava decidido que não iria renovar. O que acontece é o seguinte, saiu essa informação para a arquibancada. Então essa arquibancada, essa informação chegou no torcedor do Boca Juniors, que vê o seu principal jogador hoje, o jogador individualmente de maior destaque, vê a figura que é hoje o Rossi, e o torcedor, obviamente, ele acabou se manifestando contra essa decisão da direção de não permanecer, de não renovar com o Rossi. E aí, essa pressão fez com que o Boca Juniors, nos últimos meses, agora mais recentemente, até fez uma reunião com um atleta em Porto Madeiro, para que conversasse e falasse sobre. E o que acontece é o seguinte, o agente do Rossi, há cerca de 2 meses, já falou que ele não joga mais pelo Boca Juniors. Então assim, já chegou num ponto que envolve diretamente o agente do atleta e essa rejeição. E, inclusive, um dos diretores do Boca Juniors havia falado que pretendemos que o jogador seja um pouco mais flexível, né? Não, e ele falando que esse valor é impossível que ele possa vir a pedir, e aí que valores são esses e tal. Esse grande imbróglio que fica envolvendo, que já colocou o próprio Rossi, né, numa posição meio que de vulnerabilidade, porque aí a direção tá colocando o Rossi contra o torcedor, uma vez que a direção tá sendo vista como inimiga dessa transição pelo torcedor. Já foi falado cerca de 12 milhões de dólares, né? E a oferta acabou ficando em pouco menos de 7 milhões de dólares, com um contrato até 2026. E o desejo do Rossi era assinar um contrato com o Boca Juniors de mais ou menos 2 a 2 anos e meio. Ele não queria um contrato tão extenso assim. E lá, alguns meses atrás, a proposta que o Boca Juniors havia iniciado com o Rossi era um contrato de 4 anos e ele havia sido negado. Inclusive, o próprio Riquelme, né, ele já havia falado, não vai pagar mais do que isso, a gente vai pagar o máximo. Então envolveu um enorme imbróglio que quando caiu para a arquibancada, caiu uma pressão gigante no colo dos dirigentes. E aí, diante de toda essa confusão que envolve direção, agente, o Rossi, o torcedor, tem um capítulo que acabou desgastando ainda mais ao longo dessa temporada, que o agente ele acabou falando para a imprensa argentina, né, pelos microfones da imprensa argentina, que não se pode de uma hora para outra querer negociar um jogador e querer se resolver tudo em 24 horas. Se já estava decidido antes, né, agora que eles acham que vão mudar. Então assim, a relação está muito desgastada. E como entra o Flamengo nessa história? O Flamengo já vem acompanhando, obviamente, como ele tem que acompanhar todos os jogadores que têm destaque, sobretudo bem próximo a ele, né, a essa decisão de final de contrato. Então hoje, a partir do dia 1º de janeiro, o Rossi já poderia assinar um pré-contrato e o Flamengo já vem negociando, né, esse imbróglio todo que vai envolvendo o goleiro do Boca Juniors. E o que o Flamengo pode vir a fazer nos próximos capítulos, uma vez que fica claro que não há essa certa flexibilidade do agente do Rossi com os diretores do Boca Juniors, é o Boca Juniors tentar ganhar alguma coisa, porque senão ele iria sair a custo zero, o que certamente iria dar mais manifestações negativas ainda do seu torcedor, perder uma figura como o goleiro custo zero. Era o Flamengo tentar então intermediar nesse final de contrato, pagar um valor para que o Boca Juniors libere então antes, ele chegue antes até para o Flamengo e não saia de graça, que seria sem dúvida nenhuma, por tudo que vai envolvendo, o pior cenário possível para o torcedor do Boca Juniors. Perder a sua principal figura, o seu principal jogador hoje do Boca Juniors, atual campeão argentino, de graça por não conseguir então dialogar, o torcedor não entende isso, né? Não conseguir dialogar financeiramente com o agente do atleta. Então é aí que o Flamengo entra na história e é mais do que suficiente, né, ser justificativas para o Flamengo viabilizar e para o Flamengo estar muito vivo nesse negócio e o Rossi ser, quem sabe, o primeiro reforço do Flamengo para a temporada 2023.
Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração, tchau, tchau.